E aí pessoal, João Torres aqui. Hoje eu queria trazer um assunto diferente, que é com relação a IAs, a futuro do design, a futuro da profissão. Especialmente, quero falar aqui com pessoas que têm um pouco de medo dessa questão da IA, de que acham que vão ser substituídas, de pessoas que acham que o valor do mercado de design como um todo vai abaixar muito. E, enfim, dar alguma solução para as pessoas que se identificam com isso. Então, o que está me motivando a gravar esse vídeo foi que na semana passada eu estava numa call de mentoria e uma das minhas mentoradas, a Dani, ela me perguntou com relação a isso. Falou assim: olha, meio off-topic aqui, eu sei e tal, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre IA e sobre o futuro do mercado criativo, porque isso é uma coisa que acaba preocupando, né? Muitas vezes a gente pensa nesse negócio de IA, mas enfim, não sabe muito a que conclusão chegar. Então, eu como designer, como alguém que usa IA e como alguém que mentora designers o dia inteiro, o tempo todo, eu acho que eu tenho algo a agregar nessa discussão. Então, para quem não sabe, existem muitas IAs hoje que otimizam o trabalho de um designer e que muitas vezes até substituem os designers. Então, você tem plataformas como o Canva que estão desenvolvendo algumas ferramentas onde você só escreve o que você quer e ele cria material, seja um post, seja, sei lá, um cartão de visita, algum tipo de material publicitário, algum tipo de anúncio, né? A gente tem outras soluções também. Eu não me lembro agora o nome da plataforma, mas é uma plataforma que você escreve o que você quer e ele cria uma página de vendas para você. E aí você só pega os bloquinhos, copia, cola, põe lá no Elementor e pronto. E entre outras coisas, né? Então, assim, do ponto de vista de um designer, você olha para essas ferramentas e você pensa assim, poxa, o, o usuário médio ele vai conseguir fazer isso com mais fluidez e com mais frequência do que ele poderia sem essas ferramentas. Então, a tendência é que a demanda pelo design vai diminuir, né? Porque vou procurar menos profissionais e vou buscar resolver os meus problemas com máquinas, né? Com inteligência artificial. Mas a realidade, aqui já trazendo o meu ponto de vista também, é que o cliente que procura inteligências artificiais e outras ferramentas, digamos assim, soluções mais padronizadas, ele não é um cliente que tem um nível de consciência grande o suficiente para pagar por um serviço mais caro ou mais consultivo. Ele já não ia te pagar, entende? Ele já não ia fechar com você. Ele já ia te pedir uma proposta no WhatsApp e ia sumir. Ele já ia encher o saco antes de marcar uma reunião com você, não ia querer marcar reunião com você, e se marcasse ia pedir para ver o preço logo, e na hora que você mostra lá o seu pacote super completo, ele ia falar, pô, cara, mas eu tava pensando uma coisa mais simples, mais barata. Esse é o tipo de cara que vai ter a sua solução suprida, né, a sua demanda suprida com inteligência artificial. E aí eu quero trazer uma razão aqui, um pouco do meu background também. É claro que eu não sou nenhum tipo de filósofo, né, ou teólogo, mas como um católico praticante e alguém que busca, na medida do possível, estudar um pouquinho essas coisas, né, de metafísica e tudo mais, eu queria trazer para vocês uma leitura um pouco mais profunda disso. Então, quando a gente estuda, né, a metafísica, a gente percebe que a inteligência humana ela percebe uma coisa muito interessante, muito profunda de todas as coisas, que é o ser. O ser está em todas as coisas. Quando a gente começa a pensar em algo, a gente percebe que aquilo é, né, que aquelas coisas são. E aí, dentro do ponto de vista católico, né, da teologia católica, a gente diz que o ser que permeia todas as coisas é o que a gente chama de Deus. Então, é muito interessante que o ser humano, ele é como se fosse uma máquina projetada para pensar nesses termos, nos termos do ser. E aí a gente sempre consegue olhar para as coisas e perceber que elas são. Então, eu vejo uma árvore e eu sei que aquilo é uma árvore. Eu vejo o sol e eu sei que aquilo é o sol. Eu vejo uma piscina e eu sei que aquilo é uma piscina, né? Eu vejo uma imagem, né, de uma árvore, por exemplo, uma foto, e eu sei que aquilo é uma foto de uma árvore. Uma inteligência artificial, por outro lado, ela não é capaz de fazer esse tipo de raciocínio, digamos assim. Ela não é capaz de perceber o ser das coisas. As IAs, por mais avançadas que elas sejam, por mais avançadas que elas fiquem aí nos próximos 3, 5, 10, 12, 15 anos, elas não vão parar de ser o que elas são. Elas são modelos de linguagem. Elas são modelos de digamos assim, lógica algorítmica. Eles não têm a percepção, né, da realidade que nós temos.
O ser humano ele tem isso, ele é a única coisa do mundo que tem isso, que consegue perceber o ser das coisas. Então, quando a gente cria design, quando a gente cria alguma peça gráfica, quando a gente pensa de maneira estratégica, quando a gente... Na nossa profissão tem muito isso, a gente segue um pouco o nosso feeling, né, o nosso sentimento também. Claro que é aliado sempre com metodologia, né, com técnica e tudo mais, pesquisa, com dados, com informação. Né? Quando a gente faz isso, a gente mistura um pouco de quem a gente é com aquilo que a gente faz. Então, o designer tem muito isso. Claro que é orientado para resolver problemas, para resolver demandas do mercado e entre outras coisas, né? Mas a lógica é essa. A gente põe um pouco de quem a gente é naquilo que a gente faz. Então, quando uma IA cria um site, ela vai criar um site com base em linguagem, com base naquilo que explicaram para ela, com base no acesso que ela tem a um acervo muito grande, né, de referências e exemplos e sites que outras pessoas fizeram. Então, a IA em si, ela não é capaz de criar nada. Ela só é capaz de pegar vários bloquinhos que ela tem e reorganizar esses bloquinhos num formato que seja coerente, certo? Com base em muitos e muitos e muitos exemplos. Então a gente alimenta ela com vários exemplos, alimenta ela com vários desses bloquinhos, ela vai organizando esses bloquinhos. Então é claro que no cenário que a gente está hoje, as IAs elas não substituem 100%, né, um designer. E no futuro, ela também não vai substituir 100% dos designers. Ela vai substituir só uma pequena parte desse mercado, na verdade talvez seja até a maior parte desse mercado, que não é capaz de colocar algo único na mesa. Então, eu tenho essa visão de que o design, que é a estratégia, o web design, social media, a comunicação no geral, no futuro, ela vai ser uma comunicação muito mais orientada para personalidade do que propriamente para a sua capacidade de apertar botão e empurrar mouse. Tá? Então, os designers, os profissionais criativos que fazem isso como profissão, né, que levam isso como, digamos assim, a base, né, da entrega deles é isso, são esses trabalhos mais operacionais ali e tal, geralmente orientados para um baixo valor agregado, esses sim vão acabar sofrendo. Então, se você oferece hoje, por exemplo, um post único a R$20, infelizmente não vai fazer sentido para você continuar nesse mercado. Porque o IA vai te substituir. Porque o que você faz é apertar o botão e empurrar mouse. E isso reflete no seu preço de R$20. Agora, se você tem uma entrega mais estratégica, se você tem uma entrega que depende mais de quem você é, daquilo que você estudou, das experiências que você viveu, e se você consegue traduzir isso para os projetos, traduzir isso para os clientes, as chances são que você vai conseguir cobrar muito mais caro e que as pessoas vão valorizar muito mais o que você faz. Então, da mesma forma que eu hoje, né, entrego a minha experiência do comercial, do meu ponto de vista, na minha metodologia, você também deve fazer isso para o seu serviço. Você também deve fazer isso para a sua consultoria, você também deve fazer isso, enfim, para o seu negócio, para o seu estúdio como um todo. É buscar trazer esse aspecto mais de personalidade, em vez de trazer o aspecto somente de operação, de apertar botão e empurrar mouse. Porque o sujeito que aperta botão e empurra mouse, esse sim vai ser substituído por uma IA. Porque a IA, ela vai ir lá e ela vai apertar botão e empurrar mouse muito melhor do que você, porque ela tem muito mais dados, ela não precisa ser paga, né? Você manda 2.000 prompts, ela vai responder os 2.000 prompts, né? E ela é treinada para satisfazer a sua demanda, ela é treinada para satisfazer o seu request, né? Aquilo que você manda para ela fazer. E ela só tende a melhorar. Mas ela não vai ser capaz de substituir isso que a gente tem de mais humano, que é isso que eu estava explicando do ser. Então, quando você realmente mistura um pouco de quem você é naquilo que você faz, e isso se traduz numa entrega melhor, isso se traduz na resolução mais precisa de um problema, numa solução mais criativa para um problema, você vai ser muito menos substituído. E aí você vai estar jogando num patamar diferente da IA. Porque a IA ela vem nesse patamar operacional, resolver tarefas de apertar botão e empurrar mouse. Mas a IA vai precisar sempre ser operada por alguém. Ela sempre vai precisar ser direcionada por alguém. Da mesma forma que a gente teve no passado com as velas e as lâmpadas. Então, a vela, ela ilumina, mas ela tem vários problemas. O problema de que pode bater um vento e apagar a vela, porque a vela acaba, né? Tem uma hora que ela se desgasta e ela acaba. Você tem que ir lá e manualmente pôr fogo na vela, que é um problema, né? Porque às vezes você tem velas que estão muito altas e tudo mais. Então, você substitui isso por uma lâmpada, o princípio é o mesmo, só que você tem algumas facilidades.
Mesmo assim, alguém precisa ir lá acender a porra da lâmpada, entendeu? Ou você precisa automatizar ainda mais e colocar, por exemplo, um painel solar e outras coisas. E assim, se resolve um problema muito básico, né? Que é acender uma lâmpada. Hoje, para nós, um problema de produção de conteúdo, ele é um problema meio avançado. Mas no futuro não vai ser. Vai ter muito, muito conteúdo produzido por IAs. E muitas IAs vão consumir esse conteúdo. O que vai fazer você se diferenciar é justamente a personalidade. É justamente aquilo de mais humano que não vai ser substituível, entendeu? E o valor do design, o valor da comunicação, ele reside nisso, tá? E pode não parecer, mas se você estudar todas as grandes empresas, todas as grandes comunicações, elas têm sempre aliadas a elas uma marca pessoal forte com uma marca empresarial que traz substância, que traz, digamos assim, uma coisa mais profissional, sabe, mais robusta, né? Então, você tem, no passado você tinha a Apple, certo? E o Steve Jobs, uma dinâmica assim. Hoje você tem o Elon Musk e a Tesla. Hoje você tem, sei lá, pode pensar em qualquer exemplo de qualquer empresa hoje, né? Praticamente todas elas funcionam nessa dinâmica. Você tem, de um lado, uma marca pessoal forte alimentando o pipeline de uma marca empresarial. E a marca empresarial, ela traz para a marca pessoal aquele profissionalismo, aquela consistência, aqueles processos, aquela infraestrutura que a marca pessoal não tem, né? Então, se você quer ter um bom operacional, você precisa dominar a IA, você precisa saber disso, você precisa usar isso a seu favor. Mas a IA, ela não vai substituir o que é pessoal, porque pessoas compram de pessoas, pessoas sabem identificar a personalidade de outras pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. E quanto mais você conseguir colocar a sua pessoa naquilo que você faz, mais positivo vai ser o efeito da tua comunicação e menos substituível você vai ser. Você só não pode querer brigar com a IA na mesma, digamos assim, no mesmo território que ela, entendeu? Se você tentar brigar com o IA e querer fazer mais rápido que ela, mais barato que ela, numa qualidade melhor que ela, coisas do operacional, você vai tomar um pau, você vai perder. Então, a única forma de sobreviver às IAs é você jogar um outro jogo. Jogar um jogo em um nível mais elevado. E qual nível é esse? É o nível da personalidade. É o nível de misturar quem você é naquilo que você faz. É misturar, de fato, o seu ser naquilo que você produz. Entendeu? E aí, obviamente, né, se você fizer isso com consistência, com frequência, você vai poder usar a IA sem prejudicar o seu trabalho, né? Você vê também, né? Quando a pessoa faz o negócio 100% com IA, por melhor que fique, ainda você consegue perceber que é uma coisa meio sem alma, entendeu? Porque não tem alma mesmo, né? A gente percebe isso. A gente percebe. O ato de criar, o ato criador, ele é um ato de misturar o seu ser naquilo que você fez, entendeu? Então, se você levar isso até a última consequência, você vai ver que você não é substituível nesse sentido. Mas você tem que jogar nessa clave, você tem que jogar nesse ângulo, né? Porque se você for jogar só no ângulo operacional, de fato, você vai ter problemas, né? E aí eu queria encerrar esse vídeo, porque aqui no meu canal a gente fala de processo comercial, falando um pouco sobre o aspecto das vendas, né? Olha, as IAs, elas podem ajudar bastante o designer profissional criativo a vender. No sentido de que elas vão te ajudar a produzir copy, elas vão te ensinar, elas vão te ajudar a aprender conteúdos, a resumir livros, elas vão te ajudar a reorganizar melhor as suas ideias, a gerar novas ideias, enfim. Mas esse processo de conexão que você vai fazer no momento da venda, especialmente essas vendas que a gente ensina aqui no canal, que são vendas mais consultivas, a IA não pode fazer. Porque ela não consegue se conectar com o outro, entendeu? Então você vai precisar falar com os seres humanos, você vai precisar fazer call, você vai precisar mandar mensagem. Uma parte disso pode sim ser automatizado, uma parte disso pode sim ser feito, né, de maneira que a IA ela não vai mostrar que ela é uma IA, né? E se você for muito bom de entender o seu público, talvez você consiga até ter bons resultados com isso. Mas no geral, para vendas mais consultivas, para quem tem uma marca pessoal forte, você não precisa se preocupar. Que a pessoa quer comprar de você especificamente. Ela quer sentar e falar com você, entendeu? E se você conseguir produzir esse efeito nas pessoas, não tem máquina que vai te substituir, entendeu? Então, mesmo nos níveis mais avançados, e eu gostaria que vocês entendessem isso, que isso que eu estou falando aqui de ser é princípio, certo? Então, não interessa o quão bom é a IA, isso é princípio, tá?
Ela não é capaz de reconhecer o ser das coisas e nunca vai ser, porque não está na natureza da IA isso, entendeu? Isso é uma coisa da natureza humana, próprio da humanidade. Então, eu acho que por esse vídeo ficou bem claro, né? O resumo é, cara, você vai precisar delegar o seu operacional, você vai precisar sair desse jogo onde você disputa por preços pequenos, onde você disputa por um espaço no mercado de preços mais baixos, de soluções mais pontuais. Os clientes que querem essas soluções mais pontuais e mais básicas, eles naturalmente eles vão procurar essas soluções, o que é muito bom para nós, porque assim o nosso pipeline ele vai ficar mais vazio, mas os leads que estão nesse pipeline, eles querem algo mais elaborado, eles querem algo mais consultivo. E você tem que focar em vender para essas pessoas, certo? Então, o mercado ele sofre essa ruptura. A maior parte dos designers que entrega operacional vai se fuder para IA. Agora, os designers que conseguirem construir uma marca pessoal, conseguirem construir uma comunicação forte, conseguirem monetizar a personalidade, esses sim vão ter menos contatos, mas os contatos vão todos estar dentro de um MQL mais preciso. Todos esses contatos vão estar dentro de uma, digamos assim, de um filtro, né, onde o cara já vai chegar, pronto para comprar, entendeu? E se você fizer um bom trabalho de marca pessoal, de produção de conteúdo, de qualificação, você também consegue otimizar bastante isso e melhorar o seu processo comercial, beleza? Acho que por hoje é isso. Agora, tem um último recado. Se você viu esse vídeo e está me conhecendo agora, assista os outros vídeos do meu canal, porque aqui a gente fala de vendas para designers, beleza? E se você já me assiste há bastante tempo, se você é um espectador recorrente aqui, preenche a pesquisa que tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente se vê nela. Tchau, tchau.